Hoje é dia de conhecermos as lendas do folclore da região nordeste do Brasil. Muitos de seus mitos e lendas fizeram e ainda continuam a fazer parte do imaginário popular, misturando fantasia com a realidade. Eu sou o Jambrão e se prepare para essa jornada de criaturas fantásticas. A lenda da cabra cabriola. Segundo a lenda, a cabra cabriola é uma criatura assustadora, com dentes pontiagudos, garras afiadas, olhos flamejantes, narinas esfumaçadas, além de possuir um odor extremamente fétido. Essa criatura vive na região nordeste do Brasil, principalmente nos estados de Pernambuco e Piauí. Ela podia sentir o cheiro das crianças travessas e mal educadas que não respeitavam seus pais. De alguma maneira, ela conseguia convencer as crianças a abrir a porta de suas casas quando os seus pais estavam ausentes, assim sequestrando as crianças durante a noite e as levando para alguma mata ou floresta próxima, as devorando. A lenda do Boitatá. O Boitatá é descrito como uma cobra gigantesca de fogo que habita as florestas e é vista em noites de lua cheia. O Boitatá é uma criatura muito poderosa e tem a capacidade de controlar o fogo. Essa criatura é tão poderosa e temida que até mesmo os animais da floresta o respeitam. Há várias versões dessa história, mas a mais comum diz que o Boitatá foi criado pelos próprios deuses para proteger as florestas e as criaturas dos madeireiros e caçadores gananciosos que não respeitavam a natureza. A lenda também diz que se alguém encontrar o Boitatá e olhar diretamente em seus olhos, entrará em uma paranoia, levando a pessoa a uma loucura eterna. Essa lenda é passada de geração em geração, principalmente por diversas tribos indígenas. A lenda do Papa Figo. O Papa Figo é descrito como um ser que se assemelha a um homem velho e enrugado, usando um chapéu carregando um grande saco em suas costas. De acordo com a lenda, o Papa Figo é atraído por crianças desobedientes, teimosas e mal-criadas. Ele se esconde próximo às escolas, igrejas ou áreas onde crianças costumam brincar. O Papa Figo utiliza-se de truques e artimanhas para atrair as crianças, oferecendo doces e brinquedos, chamando sua atenção, sequestrando as crianças e as colocando em seu saco, e depois retirando seu fígado para se alimentar, levando a criança à morte. Depois disso, ele deixa o corpo de sua vítima e uma pequena quantia em dinheiro na porta da casa dos pais das crianças para o velório. A lenda do Cabeça de Cuia. A lenda conta a história de Crispim, um jovem de família muito pobre, que residia na margem do rio Parnaíba, em Teresina. Um dia, ao chegar para almoçar, o rapaz se deparou com uma sopa rala feita de sobras e de ossos. Crispim se revoltou e iniciou uma discussão com sua própria mãe, arremessando um osso de boi contra ela, atingindo a sua cabeça e a matando. Mas antes de morrer, a sua mãe o amaldiçoou a vagar pelos rios Parnaíba e Poti. Após isso, o jovem começou a se transformar em uma criatura monstruosa com uma enorme cabeça em formato de uma cuia. As palavras proferidas por sua mãe antes de sua morte dizia que a maldição só chegaria ao fim quando ele devorasse 7 Marias virgens. Mas segundo a lenda, seu corpo nunca foi encontrado. Ao longo dos anos, existem relatos de uma criatura com a cabeça de cuia afundando em embarcações, afogando ribeirinhos, pescadores e tentando devorar mulheres virgens.
A lenda da besta-feira. A lenda diz que a besta-feira é uma criatura enviada em pessoa pelo próprio demônio das profundezas do inferno. Em noites de lua cheia, ele percorre pelas ruas dos povoados, pequenas cidades e principalmente nas zonas rurais. Um ser medonho de características bestiais, possuindo a parte de baixo de um cavalo e sua parte de cima uma besta peluda com olhos vermelhos como brasa, presas enormes, além de seus enormes chifres. Durante sua jornada pela terra, a besta-fera empunha um chicote que usava para açoitar aqueles que entravam em seu caminho, além de ser acompanhado por uma matilha de cães uivando durante toda a madrugada. Sua principal missão era encontrar almas penadas daquelas pessoas que em vida fizeram atrocidades e maldades, as levando para o inferno para pagar pelos seus pecados. O fim de sua jornada terminava em um cemitério local, onde jogava as almas penadas em uma passagem escura que dava diretamente ao inferno, desaparecendo sem deixar nenhum rastro e só retornando na próxima noite de lua cheia. A lenda do Kibungo. Segundo a lenda, no estado da Bahia reside o Kibungo, uma criatura aterrorizante de pelos grossos e escuros, garras e presas capazes de destroçar um homem sem nenhuma dificuldade. Além de sua força brutal, também possui uma gigantesca boca em suas costas que se abre quando ele se abaixava. Essa criatura é um medonho ser híbrido composto de um homem e uma terrível fera. Por mais que devorasse quem aparecesse em sua frente, ele preferia se alimentar de crianças arteiras e desobedientes, as atacando durante a noite com muita ferocidade, não restando nem mesmo ossos para contar história. Esse ser é um tipo de bicho-papão e essa lenda chegou ao nosso país através das histórias contadas pelos escravizados africanos. Galera, lembrando que ontem saiu o nosso vídeo sobre as lendas da região sudeste do Brasil. E amanhã, nesse mesmo horário, vamos conhecer as lendas folclóricas da região centro-oeste. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. Além de deixar seu like e compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje, então até a próxima!